Fala galera, iniciando mais um programa, podcast informacional Faculdade Gran Tietê. Eu sou o professor Mangini e esse programa é patrocinado pela Monitel, Sistemas e Alarmes, Segurança e Energia Solar. Peço o seu orçamento lá pro Laércio e pro Thiago, eles vão atender vocês aí na maior tranquilidade. Tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui no nosso estúdio, né, reformulado, estúdio novo, né, a minha amiga Joyce Sparapan, posso chamar assim? Sim. Né? Para falar um pouquinho aí sobre um tema muito importante que é o recursos humanos. Joyce, obrigado por você aceitar o convite. Eu sei que a sua vida também é corrida. Obrigado por você estar aqui com a gente, fazer um bate-papo com a gente aqui. Imagina. Boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui hoje. A vida de todo mundo está corrida, a gente está sempre acelerado, né? Dando conta de casa, dando conta de trabalho, estudando, marido. Mas a gente tem que, né, ter um espacinho na nossa agenda para a gente conversar, interagir, que eu acho que é bem importante. Então, obrigada pelo convite. Imagina, nós que ficamos imensamente agradecidos. A Joyce trabalha numa grande empresa, analista de recursos humanos, Sim. Formada em administração, psicologia, fazendo pós-graduação, não para também, depois você fala que eu que não durmo, né? Vai vendo aí. Joyce, eu queria começar a fazer uma pergunta muito difícil. Como é, ou quanto é importante o perfil de um profissional para qualquer empresa para contratação hoje? Qual é, assim, o que a empresa espera do profissional hoje? Tá. Assim, quando a gente fala de perfil, né, a gente tem que ver que os candidatos eles possuem as competências técnicas e as competências comportamentais, né? Certo. Então, hoje que se fala muito sobre isso, que são as hard skills e as soft skills, né? A hard skills é tudo que eu aprendo, estudo, desenvolvo, né, tenho experiência e adquiro conhecimento técnico daquilo. Né? É o estudo propriamente dito, né? Um curso técnico, uma formação acadêmica, um curso na área de tecnologia de programação, enfim, tudo, né, que eu consigo estudar e desenvolver. Já as competências humanas, que são as soft skills, elas já são, né, um pouco mais elaboradas, vamos dizer assim. E no mercado de trabalho, a gente percebe muito. Às vezes você tem um profissional que ele tem muita competência técnica e pouca competência comportamental, né? Então, a gente acaba, por exemplo, contrata uma pessoa porque ele tem um perfil técnico muito bom e dispensa porque ele não sabe se relacionar com os colegas, né? Ele não sabe... Tem que ser uma balança. Exatamente, né? Então, hoje, assim, o que a gente busca, o que as empresas buscam, são pessoas que tenham ali uma inteligência emocional, né? Que consigam identificar, fazer uma gestão do tempo, porque, assim, a gente não pode, por exemplo, ter um colaborador que procrastina muito, né? Que não consegue fazer as entregas dentro do prazo. Então, assim, as empresas elas estão trabalhando desenfreadamente, né? Elas precisam realizar suas entregas. Até para recuperar tudo que foi perdido teoricamente, sim, na pandemia, né? Sim, exatamente. Então, o que a gente percebe hoje que está mais em alta é o perfil humano mesmo, comportamental, né? Então, saber trabalhar em equipe, né? Se envolver com as pessoas. Exatamente. Então, assim, ter uma comunicação assertiva, né? E o que eu falo com comunicação assertiva? Saber o que falar, como falar, a hora de falar. Então, ter uma comunicação clara, concisa, assertiva realmente, né, com os meus colegas, com a liderança, com o time. Fazer gestão do tempo, como eu estava dizendo, né? Então, a gente percebe... Saber, né, trabalhar o tempo deve ser uma coisa difícil, né, para todos, né? Exatamente. Assim, o que é prioridade, o que é urgência, o que não é, o que eu tenho que entregar agora, o que eu posso entregar depois, para que eu consiga, no final da minha jornada, fazer todas as entregas que me são pedidas, né? Saber solucionar problemas. Então, assim, Ricardo, hoje a gente percebe perfis distintos, né? A gente vê aquelas pessoas que, tem um problema aqui e a solução é X, vamos trabalhar na solução. Mas tem um outro tipo de perfil que a pessoa fica patinando nos problemas, então não tem aquele traquejo. É você que está assistindo, é aquela barata tonta, né? Aquela que bate o detefone, ela fica andando para um lado e para o outro e não resolve nada. Exatamente. E assim, a gente precisa, né, de profissionais que estejam ali, identifique e que traga a solução. Não dá muito para ficar perdendo tempo patinando ali, né? Precisa ter muita flexibilidade e adaptabilidade, porque hoje a gente está mudando o tempo todo, né? Então, hoje você está executando uma tarefa dessa forma, daqui a pouco, devido ao cenário, devido ao negócio, devido a uma pandemia, enfim, né, qualquer fator, você precisa mudar o processo, né? E a pessoa que tem ali uma rigidez muito
forte, muito intensa, ela acaba perdendo tempo, patinando, né, como a gente estava falando. Então, precisa ter essa flexibilidade para se manter ali empregável, né, e evoluindo naquele trabalho. E outras competências, né, que a gente tem, como suportar críticas, né, lidar com pressão. Então, essas competências comportamentais, que são as soft skills, elas, para mim, na minha visão, elas se sobrepõem a competência técnica, né? Então, hoje, a gente vê que muitas empresas, né, elas preferem por contratar um candidato que tenha desenvolvido aí uma boa inteligência emocional, que tenha ali bem elaborado, bem robusto as competências comportamentais e investir na parte técnica. Eu treino a parte exatamente. técnica, que é mais fácil de apertar o parafuso. Exatamente, né? E fazer um curso, uma programação, enfim, dependendo da área dele. Então, é mais fácil eu contratar um candidato por ele já ter essas competências comportamentais, avaliando ele num processo bem robusto, e investir na parte técnica do que o contrário. Tá? Porque a gente, né, trabalhar as competências emocionais é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, demanda um pouco mais de tempo, né? É possível, mas demora um pouco mais de tempo, né? E exige toda uma aceitação, toda uma elaboração da pessoa também para que ela consiga evoluir ali naquela competência, né? Joé, você falou duas coisas aqui que me chamam a atenção. Vamos pensar aí no profissional do futuro. Crítica e pressão, né? Saber entender a crítica, de repente a crítica não é a pessoa, né? A crítica, de repente, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma crítica para construir melhor o caráter da pessoa e trabalhar sob pressão. Eu acho que hoje não tem uma empresa que não trabalhe sob pressão. E aí vem a questão da inteligência emocional que você fala, né? A pessoa saber lidar com essa pressão do dia a dia, do trabalho. As empresas se preocupam com isso? Vem trabalhando separadamente cada item desse ou peraí, vamos ver o que acontece, para ver depois o que a gente faz? Funciona isso? Eu acho que depende muito de empresa para empresa, né? Então, a gente vê empresas ali que investem muito, né, na inteligência emocional dos colaboradores. Então, diversas vezes oferecem treinamentos, palestras, mentorias, enfim, para trabalhar isso. Sim, ajuda muito. E tem outras empresas que vamos ver o que dá, né? Mas é importante, sim, o profissional do futuro, né? Um profissional que quer se desenvolver, que quer alavancar a carreira dele, que quer crescer, que ele trabalhe essas competências, né? De fato, pressão e suportar crítica, a gente tem todos os dias. Eu tenho, você tem, e eu imagino que todos os profissionais têm. E qual que é a pegada, né? Exatamente. É a gente receber aquela crítica, acolher ela, né? Fazer uma análise e, enfim, resiliência. E seguir, exatamente, dar um novo sentido e seguir para frente, né? Mas assim, isso é muito característico de pessoa para pessoa, né? A pessoa que é inteligente emocionalmente, ela consegue fazer essa análise, né? Ter o discernimento, enfim, trabalhar aquilo ali e seguir em frente com resiliência. Mas tem outras pessoas que talvez, né, não tenham um pouco mais de dificuldade, né? E aí a gente entra na questão da psicologia também, tem uma rigidez um pouco maior, ela, né, vai demorar um tempo maior, talvez, né, não se sinta confortável com aquela crítica, pode ser que aguce ali talvez um sentimento de inferioridade, né, e que ao invés de ativar uma marcha, né, uma primeira e ir para frente, aquilo bloqueia e atrapalha, né? Atrapalha o crescimento, exatamente. Então, vai muito de pessoa para pessoa. As críticas, elas estão aí diariamente. A pressão, ela está aí diariamente. A gente precisa ter um autoconhecimento, né? Então, assim, eu falo para todo mundo, né? Então, eu como psicóloga, ou se também não fosse, né? A gente tem que buscar o autoconhecimento, fazer um processo aí de psicoterapia, de mentoria, de coaching, enfim, para identificar, né, quais são as minhas potencialidades, as minhas fraquezas e desenvolvê-las, né, para poder crescer e evoluir. Se para aquela pessoa tá tudo bem, né, ela não pensa em evoluir, não pensa em crescer, né, enfim, a gente não está aqui para isso. Mas se ela tem ali o pensamento, né, um objetivo a longo prazo, ela precisa trabalhar o autoconhecimento para desenvolver, né, essas questões que a gente está abordando. Porque a tendência é aumentar cada dia mais. Até porque eu acho que devido à globalização, internet das coisas, metaverso, né, essa porrada de coisa que tem tecnológica aí, e as empresas também passaram a ser mais exigentes porque o mercado está exigindo mais delas. E
Eu lembro que eu vi uma frase há muito tempo atrás: o maior patrimônio de uma organização chama-se colaborador. Né? E então as empresas também não têm esse olhar para justamente aquilo que você falou. Quanto custa eu perder um cara que tem ali uma inteligência cognitiva, uma inteligência, né, emocional, com a parte emocional? E você acha que pós-pandemia, né, nós tivemos uma pandemia que praticamente parou o mundo, né, infelizmente. Você acha que pós-pandemia as empresas ficaram mais flexíveis nessa questão de contratação ou elas estão mais rígidas por questão da qualidade do que elas têm que entregar? Como é que você, como psicóloga e analista de recursos humanos, percebe isso? Como é que está sendo colocar esse profissional no mercado de trabalho? Né? Porque ele também passou pela pandemia. Né? Alguns pararam a faculdade, alguns pararam essa busca do conhecimento que você está falando. Como que você vê isso? Eu acho que é mais difícil a gente conseguir, né, candidatos preparados, né, e que tenham aí um nível de conhecimento maior. A gente viu que a pandemia aflorou, né, muitos transtornos, né, então a ansiedade ela nível máximo, né, muitos transtornos depressivos, enfim, a gente viu muita coisa, né, não tão legal aí. E eu acho que fica cada vez mais difícil a gente conseguir, né, encontrar ali uma pessoa que esteja, né, emocionalmente 100%, né, e que estejam com nível de autoconhecimento bacana e que tenha trabalhado essas competências emocionais. Parece que ficou meio que estagnado ali, né? E a inteligência artificial, ela veio, né, inclusive ela está no RH também, através de recrutamento e seleção, então a gente percebe aí uma demanda muito grande, né? Então hoje os algoritmos eles já selecionam os currículos antes mesmo de você ter a oportunidade de conversar com o recrutador. Já separa ali no banco de dados, porque esse aqui não vai para frente. Exatamente. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com um algoritmo desse nível, mas o que eu vejo no movimento até LinkedIn e outros é isso mesmo. E aí, lá nos algoritmos, eles aplicam testes, né? Testes para ver, né, se aquele candidato ele tem ali essas competências emocionais, né? Se ele tem ali uma boa comunicação, se ele sabe lidar com pressão, se trabalha em equipe, se ele tem autoconfiança. Então, ali ele já vai, né, selecionando ou não se a pessoa tem essas habilidades ali, né? Agora, voltando um pouquinho do que você falou no início. Isso é bom ou é ruim? Como é que você vê isso? O número está identificando que, de repente, eu não sirvo para o negócio. Mas e a minha habilidade que, de repente, eu quero falar para você? Como que você analisa isso? Eu particularmente, como eu falei, eu ainda não tive não tive a oportunidade de trabalhar com inteligência artificial, mas eu, Joyce, acho que estou no modo analógico ainda. Até comentei isso recentemente na ETEC, então eu prefiro o cara crachá. Eu prefiro estar com a pessoa e analisar ali todo um contexto, conversar com ela, porque ainda eu acho um pouco frio, né? Pode ser que, porque eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar com a ferramenta, e pode ser que ano que vem eu mude de opinião, um exemplo. Porque a gente muda o tempo todo, né? Nós estamos evoluindo e a gente precisa estar aberto. Então, assim, eu acho que esse processo ainda para mim é melhor presencialmente, né? Então eu consigo, de acordo com uma entrevista bem estruturada, né, com análise de competência, exatamente, identificar se ele tem essas competências para as vagas, né, para as vagas que eu vou trabalhando. Então você aplica ali uma entrevista por competência e aí você consegue identificar se ele tem uma comunicação assertiva, se ele faz uma boa gestão do tempo, se ele suporta críticas, né? Se na entrevista não conseguir, a gente tem aplicação de teste. Então aí você consegue. Já, né, se essa pessoa for descartada ali numa inteligência artificial, eu não vou ter. Você não vai ter esse cara a cara que exatamente, esse cara crachá. Então eu, Joyce, ainda estou no modo analógico. Estamos, então. Né, estamos. Mas nada impede, né, de que no futuro também faça adesão, se caso a empresa que eu trabalho achar interessante, enfim. Mas eu acho que perde um pouco aí. Eu sou uma pessoa relacional. Eu tenho você sabe, né, a gente estudou junto. Não, é verdade. Então, assim, eu sou uma pessoa que, né, preza muito pelas relações. Então, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de interagir com pessoas. Então, talvez por gostar muito ainda eu não me adaptei a essa era mais tecnológica, vamos dizer assim. Até as entrevistas online, né, fiz muito.
Fiz muito, mas não é a mesma coisa. Eu prefiro... Aquele brilho no olhar. Exatamente. Né? A telinha ali ofusca um pouco. Exatamente. Prefiro presencial. A internet cai, o áudio que não fica legal. Aí trava, né? Fica lá, modo gelado. Né? Exatamente. Caramba. Prefiro ainda no presencial. Eu acho que a gente consegue captar muito mais atributos, muito mais informações daquele candidato do que nesse outro formato. Muito bacana. Gente, eu estou falando aqui para você que está entrando aí agora no nosso podcast, vai assistir a nossa entrevista. Eu estou aqui com a Joyce Sparapan, analista de recursos humanos de uma grande empresa. Estamos aqui desmistificando alguma coisa. Ô Joyce, hoje, ainda com a tecnologia, né, falando um pouquinho da tecnologia, a gente percebe, e é muito legal isso que você falou, da questão, né, da pessoa fazer lá o hard skill, o soft skill. Ela é chique, essa moça, é do cacete essas coisas. As empresas hoje, elas buscam cada vez mais rentabilidade. Sim. Né? Porque o mercado está acirrado, o mercado não está fácil. Né? Hoje, o profissional de qualquer área, obviamente, ele tem que entender um pouco da tecnologia. Sim. Certo? Mas ele não pode ser escravo da tecnologia. Né? Eu acho que ele tem que usar a tecnologia a favor dele. Sim. Você também tem essa mesma visão, apesar que nós somos analógicos, né? A gente evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. Estamos até gravando um podcast, então, né? No estúdio novo ainda. Sim. Né? Você acha que isso realmente, se o profissional do futuro não conhecer um pouco as tecnologias e não souber usar essa tecnologia a seu favor, ele vai ficar fora do mercado? Sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, o mundo de uns anos para cá, ele teve aí uma modificação, mudou-se um formato, né, de trabalho, mudou-se o comportamento das pessoas, mudou-se muito. E aí, se ele não tiver antenado, se ele não, né, aderir a novas ferramentas e não se atualizar, ele vai ficar para trás, sim. Tá? A gente vê hoje o LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta, assim, extraordinária. Tá. Só que se você não se relacionar, não interagir, não curtir, não compartilhar, não interagir com outros candidatos, nem na hora daquelas vagas que são patrocinadas. O LinkedIn é excelente. Exatamente. Nem nesse tipo de vaga elas não vão te encontrar. Então, o algoritmo tem né, muito louco lá, que ele te busca pelo nível de interação, pelo nível de compartilhamento, pelo tanto de seguidores que você tem, pelo tanto de grupos que você segue, por palavras-chave, né? Então, você precisa colocar nas suas experiências profissionais, lá embaixo da sua foto, palavras-chave para quando uma vaga for promovida, te encontrem. Então, assim, se ele não estiver atento, ele vai perder oportunidades, né? Ele vai perder oportunidades novas de trabalho. Capiroto, você que está me assistindo aí, o LinkedIn é você que está postando nudes, né? O LinkedIn é uma plataforma profissional. Então, entra lá para você ver como é que é o LinkedIn. Sim. E aí, se você não estiver atento a essas mudanças, né, você vai deixar de ver uma nova vaga que poderia ser interessante para você. Você vai deixar também de evoluir se você já está trabalhando. Porque, assim, Ricardo, nas empresas, na empresa que eu trabalho, né, nas outras empresas, os gestores, a minha gestora, né, e todos os outros gestores, eles querem que o profissional ele fique se atualizando. Né? Ele não quer que você fique parado ali. Então, não tem como falar que não dá para se atualizar. Nós estamos acabando de falar aqui sobre a questão da tecnologia. Sim. Né? Você pode fazer um curso rápido, exato. Né? Você pode vir aqui fazer uma faculdade, exato. Né? Buscar conhecimento. Bom, você é formado em ADM, psicologia, e vem buscar uma pós. Sim, sim. Não pode parar. Exato. Né? E eu acho que o profissional que entra numa empresa, eu acho que eu uso muito essa palavra, não pode se acomodar. Sim. Não, entrei numa grande empresa, agora estou quietinho aqui, ninguém vai me ver. Não é assim, né, Joyce? Não, imagina. Sabe que o meu time, né, as meninas com quem eu trabalho, a gente gosta muito de também trocar ideias com pessoas de outras empresas, né, que é o benchmarking. Então, assim, a gente gosta de falar, olha, e aí, como é que está o RH aí na sua empresa? Né? O que você vem fazendo? Quais são as novas tendências? Aqui a gente faz dessa forma. Como que você faz aí? Né? Eu acho muito legal essa Exatamente. Então, assim, você pode interagir, não precisa nem presencialmente. Você pode fazer uma chamada de vídeo pelo Teams ou pelo próprio LinkedIn, né? Me fala, que ferramentas você usa hoje para avaliação de candidato, para avaliação de potencial? Então, isso é necessário,
né? Então, isso é o profissional do futuro. O profissional do futuro, ele está investindo em tecnologia, em ferramentas e recursos para desenvolver a sua função. Então, assim, hoje eu estou fazendo o processo de recrutamento e seleção no modo analógico, né? Brincando. Mas pode ser que eu precise desenvolver isso e criar uma nova ferramenta. Então, eu tenho que estar em contato com profissionais e, né, oferecer uma ideia, uma sugestão de melhoria para o meu trabalho, se eu quiser evoluir. Isso é legal que você fala essa troca de experiência com outras empresas, até para ver se de repente tem uma que está à frente, eu posso fazer melhor, posso... Sim, sim, exatamente. Eu tenho 2 grupos no WhatsApp que o pessoal sempre troca vagas, né? Então, olha, eu tenho vaga em tal... eu tenho uma vaga X, né? Alguém tem alguém para indicar? Então, assim, você troca, né, contato com outros profissionais. De repente ele tem lá uma pessoa que encaixa naquilo que você... Exatamente. Então, a gente sempre está divulgando, sempre está trocando. Gente, alguém tem dicas e sugestões de tal assunto, de tal tema. Então, eu acho que é mega importante isso, né? E o profissional do futuro, ele precisa estar antenado com isso. Ele tem que achar ferramentas e melhorias para o seu trabalho, desenvolver as suas competências emocionais, tá? E sempre estar se atualizando, né? Fazer esse bench com outros profissionais. Exatamente, né? Nunca, ainda mais agora que está bem aguçado, né? Essa crescente que a gente está vendo. Nós estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando. Eu acho que a gente poderia. Conversando. Joyce, você como analista de recursos humanos, qual o recado que você deixaria agora para essa galera que está saindo do ensino médio, para essa juventude que está pensando em fazer uma graduação, que busca uma colocação no mercado? Qual é o recado que você deixaria para essa moçada que está chegando agora? Eu acho que é bem isso que a gente está tratando aqui desde o começo, né? É não parar. Então, sim, eu finalizei meu ensino médio, o que eu identifiquei que é a minha área de atuação, né? Vou ficar um ano descansando. Vou tirar um ano sabático. Não, eu acho que não. Eu emendei administração e psicologia e não me arrependo, cansativo, suei, mas segui. E eu acho que é isso. Eu acho que você tem, né, sair do ensino médio. Já no ensino médio já vai trabalhando, né, os professores, né, enfim, já vão trabalhando qual a área, né, de vertente que aquele aluno quer seguir, qual a profissão. E eu acho que engatar realmente. Então, fazer a faculdade, mas assim, não só se limitar à sala de aula. Tá? Porque assim, a gente vê, né, nas entrevistas, eu acho que não sei se eu já comentei isso com você, no processo seletivo de estagiários, enfim. Tá, e fora de sala de aula, o que você fez? Né? E aí, às vezes, a pessoa só atuou dentro... exatamente, só ficou em sala de aula. Então, assim, participar de projetos, né, que a faculdade incentiva, uma iniciação científica... enfim, fazer, empresa júnior, né, que a gente vê bastante na área de administração. Então, focar no além da sala, né, que eu acho que isso é o diferencial, pelo menos para mim. Então, quando eu tenho candidatos ali, né, estagiários, né, o jovem aprendiz, ou trainee, enfim, né, esse público que está iniciando, e quando você vê a pessoa que, além de ficar em sala de aula, que ela investiu no a mais, você percebe ali iniciativa, proatividade, né? Que eu acho que é isso que a maioria das empresas, né, buscam. Então, eu acho que é investir nisso, investir na carreira, continuar estudando, focar no teu objetivo. O meu objetivo é estudar, sei lá, engenharia de mecânica. Então, focar naquilo, né? Buscar desenvolver, estudar e buscar recursos também fora das paredes da sala de aula. É legal você falar isso, que vai em conta que a gente tem os projetos que nós temos aqui na faculdade. Nós temos, né, nós viemos de uma faculdade, juntos, que não tinha muito essa questão da Sim. Hoje nós temos aqui a incubadora digital de empresas, que atende empresas, que legal, né, que tem algum problema, traz aqui, inclusive os alunos estão em reunião. Tentar solucionar o problema das empresas. Fora, nós trabalhamos muito com 50% aula teórica, 50% aula prática. Bacana. São os laboratórios. Sim. Tem que estar nos laboratórios. Sim. Para hora que ela for lá na entrevista com você, poxa, esse cara tem um perfil mais braçal, vamos falar assim, mais prático, que pode me ajudar no departamento tal.
e assim por diante. Sim, é investir além, né, do que a gente só estar presente ali das 7 às 10h30 na aula, entendeu? É um parar de estudar. É um plus, né? É um plus que diferencia dos outros profissionais, né? Quando você está ali com um profissional que ele fez só o básico e aí outro que já investiu, fez cursos, fez especialização, né? Teve vivência, trocou, né? Tem know-how naquilo, você vai optar por esse que tem uma bagagem um pouco maior. Muito legal. Joyce, infelizmente nós chegamos no final do nosso podcast. Muito obrigado de coração de você ter aceito o convite. Eu que agradeço. Encaixado um pedacinho de tempo aí na sua agenda, eu sei que é corrido para você também. Voltará outras vezes para a gente falar de outros assuntos, com certeza. Pode me chamar. Muito obrigado mesmo de você ter Eu que agradeço. Sucesso para você. Nós vamos ficando por aqui, encerrando mais um programa, podcast informacional. Eu sou o professor Mangili e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada.